Pessoal, vamos falar sobre a questão 3 da nossa lista 4 de introdução ao cálculo. E a questão 3 diz o seguinte, tá? A questão 3 diz o seguinte: dê o domínio, tá? Então esse é o nosso objetivo, das seguintes funções reais. Então ele dá a lei de função em cada item e quer saber o domínio, tá? Como é que você pode trabalhar esse tipo de questão que pede o domínio? A minha dica é a seguinte: sempre procure as restrições, tá? Em cada função. Vamos trabalhar aqui na Q3, por exemplo, o item 2, tá? O item 2, a questão é a Q3, tá? Q3. Então, a lei da função do item 2 é essa aqui, ó. F de x igual 1 sobre x mais 2, tá? Ou seja, quais são os valores de x, que é o domínio, em que podem ser atribuídos nessa função. Ou seja, quais são os valores de x em que vai existir o f de x, o y, tá? Você sabe que a função tem dois conjuntos x e y, por exemplo, que é o y. A função ela vai fazer essa correspondência entre os elementos do conjunto x, tá? E os elementos do conjunto y. Então eu quero saber quais são os elementos x, ou seja, que estão aqui nesse domínio, que podem fazer essa correspondência com os elementos f de x, que é o y, tá? Então, como é que você pode trabalhar a questão 3? Quando pedir domínio, trabalhe as restrições. E nós sabemos, se nós temos f de x igual a 1 sobre x mais 2, aqui nós temos uma restrição, que é, você sabe que, dado uma fração, o denominador, o b, ele não pode ser zero, ou seja, ele tem que ser diferente de zero, tá? Nós aprendemos que não tem divisão por zero. Então, nessa função aqui de x, a nossa restrição é a seguinte, é que x mais 2, ele tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser zero, porque se for zero, aqui embaixo vai ficar zero e não tem essa divisão, tá? Então, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Esse mais 2 eu vou trocar de lado aqui nessa equação, ele vai mudar de sinal. Então, nós vamos ter x tem que ser diferente de menos 2. Então, essa é a restrição para o item 2, para a aplicação f de x. Então, como é que vai ficar o domínio? Então, a gente vai representar o domínio pela letra D maiúsculo. O domínio vai ser os números reais, totais, tá? Menos o único número que não pode encaixar aqui, que é quem? Menos 2. Então, você pode colocar da seguinte forma, vai ser o real menos o menos 2, tá? Então, o domínio pode ser escrito dessa forma aqui, tá? Se você quiser escrever o domínio da forma escrita, como propriedade, também pode se encaixar como solução desse problema. Você poderia colocar da seguinte forma, ó. Então, o conjunto, o domínio, que é o conjunto x, vai ser igual. Vão ser o x pertencente aos reais. Essa barra significa tal que o x tem que ser diferente de menos 2. Então, se você quiser colocar como escrito dessa forma, também está correto. Se você quiser escrever como propriedade, também está correto. Ok? Certo, pessoal? Então, aqui, o que você vai fazer agora? Como eu já fiz o item 2, você vai trabalhar o item 1, 3 e 4 e sempre procurar as restrições, tá?